Fala galera, meu nome é Miguel Ângelo, eu tô aqui hoje para bater um papo com o mestre Crésio de Souza, uma produção CRTV Vídeos. A gente vai começar a fazer umas entrevistas aí com a galera do judô, do jiu-jitsu e provavelmente abrir espaço para as outras modalidades aqui na cidade de Petrópolis. Bom, é um prazer aqui, mestre. Estamos aí. Mestre Crésio, mais quase 60 anos de tradição aí na luta, né? Tem um cartel aí, um currículo vasto aí, mas o que mais me chamou a atenção é esse número astronômico de 9 anos invicto, né? Que eu acho que poucas pessoas têm isso a nível mundial. Natural aqui da nossa cidade de Petrópolis, né? Cresceu no Alto da Serra. Alto da Serra. Cresceu no Alto da Serra, lá na parte fria da cidade. Morro da Escadinha. Morro da Escadinha. Tem historinha do Morro da Escadinha aí. Né? E assim, eu vou começar a nossa entrevista aqui, mestre, com uma pergunta assim: qual é o valor de ter um pai como exemplo no esporte? Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, cara. Porque assim, é muito difícil você ser filho de um lutador, o filho de uma pessoa que é expoente de um esporte que é de contato. E eu nasci numa favelazinha, nasci lá no Morro da Escadinha, lá no Alto da Serra, e é um morrão, né, cara? Então, tu sabe como é que é a lei do morro, né? Tu sabe como é que é. Ah, tu é bom de porrada? Então vinha os caras grandes pra travar na porrada. Então eu, desde pequeno, eu sofri com o karma de ser filho do Crésio, entendeu? Ser filho de um lutador, você carrega um rótulo muito pesado. Você tem que ser lutador, você tem que ser bom também, entendeu? Você não pode escolher, porra, vai ser... pelo menos era assim a minha infância, entendeu? E eu sofri muito, né? Meu pai foi um cara que por a gente morar num morro, né? Numa favelazinha lá, ele queria que eu me autoafirmasse, então ele me botava à prova toda hora. Então se tinha algum garoto folgado no morro lá e tal, ele provocava uma porrada entre eu e ele e mandava eu ir brigar com o cara e ficava tocando violão e olhando eu brigar com o garoto, eu com 10, 12 anos de idade, né? Então eu fui forjado, né, a ser o filho do Crésio, fui forjado. Então, por muito tempo, eu odiava meu pai, né? Cara, como é que meu pai faz um negócio desse comigo? Muito exigente, né? Me cobrar isso. Meu pai, às vezes, eu tava na academia jogando futebol com a molecada, dentro do tatame, com bola de meia. Aí meu pai chegava, olhava, chegava na janela, tinha os moleques, né, em frente à rodoviária, a academia do meu pai em frente à rodoviária. Aí tinha uma molecada que ficava na rodoviária, né? Engraxando sapato, pedindo dinheiro, todos os moleques maiores. Era um moleque de rua. Aí meu pai chegava e falava assim: Crezinho, desce lá, tá vendo aqueles 5 caras lá? Desce lá, pega aquele maior que tá lá, ó, e começa uma porrada com ele. Depois que tu começar a porrada, eu desço pra separar. Pô, mas só que pra ele descer tudo, até chegar lá, meu irmão, eu tinha... É uns minutinhos de perrengue. Uns minutos de perrengue que eu passava. E isso eu tinha 12 anos de idade. Pô, né? 12, 13 anos de idade no máximo, entendeu? Então era uma coisa. E ele não deixava meus primos e meu irmão e os garotos que estavam ali descer junto, não. Fica aqui todo mundo, deixa ele sozinho. E isso, porra, é revoltante. E nessa época a tua prática era só o jiu-jitsu? Só jiu-jitsu. Não tinha outra área? Eu fui pra Carson Gracie só com jiu-jitsu. Nunca treinei com nenhum outro professor, nem com o professor da academia do meu pai, né? Meu irmão fazia aula com os outros professores, eu não fazia. Eu só treinava se meu pai tivesse presente, ou então eu treinava sozinho com a garotada quando a garotada estava na academia, mas nunca fui de treinar com ninguém. O primeiro professor que eu tive, de falar assim, o cara tá me mostrando o caminho do jiu-jitsu, foi dentro da Carson Gracie e foi o Cássio Cardoso. Entendeu? Que pra mim era Carson, né, o Carcinho, que era o filho do Carson. Então chamavam ele de Cassinho, o Cassinho, e eu achava que era Carcinho. E eu, tô treinando com Gracie.
Pra mim, eu fiquei ali durante os 3 meses achando que eu tava treinando com o Gracie. Depois é que eu fiquei sabendo que não, ele era só um dos tops da Carson Gracie. Realmente o cara era bom, entendeu? E eu aprendi muito com ele ali. Não aprendi jiu-jitsu com ele, eu aprendi como usar o meu jiu-jitsu. Ele fala assim, pô, tu tá muito bonzinho, cara. Pô, se tu puder pegar o braço do cara aqui, tu pega. Porra, tu tá muito bonzinho, tu tá esticando esse pé aqui, eu vou quebrar teu pé, meu irmão. Então era isso que ele fazia comigo. E eu fui aprendendo, ó, a ser um lutador, entendeu? Então foi com ele. Aí, quer dizer, então essa é a minha resposta. Difícil pra caramba ser filho de um lutador, ter um expoente como meu pai foi. Meu pai sempre foi um cara muito polêmico, né? Então, a maioria dos lutadores... Verdadeiro, né? O cara que ele era polêmico, ele era polêmico, né? ele era aquele cara que falava mesmo e tal. Então, muitos dos lutadores que tinham, outras equipes que tinham em Petrópolis, não gostavam dele e transferiam isso pra mim, né? Entendi. Então, quer dizer, eu acho que isso aí é comum mesmo, né? Essa é a dificuldade. Bom, vamos lá. Diz aí como é que você transformou o jiu-jitsu numa ferramenta de socialização ali? Como é que você usou ele pra eu tenho até se relacionar, né? Eu tenho um vídeo lá que eu conto essa história, mas é assim, eu vivi em 2 mundos, né? Eu vivia, meu pai dava aula no Colégio São José, que era um colégio de elite, né? Super elitizado, e eu estudava de manhã nesse colégio e à tarde eu estava no morrão com a galera, no morrão. Então, por várias vezes, eu me vi em situações de esquecer em que mundo eu estava e fazer uma besteira que assustava todo mundo, né? Então, teve uma vez que eu estava dentro da sala de aula, isso aí eu nunca contei não, galera. Eu estava dentro da sala de aula, eu era garoto, estava ali dentro da sala de aula, pá, não sei o que, pá, e me deu vontade de soltar um pum, pá, soltei o pum e ri. Por quê? Porque eu fazia isso à tarde, no meio da molecada, todo mundo fazia isso, a molecada, pá, lá, kkk. Quando eu fiz isso, todo mundo... Mal educado, né? Que isso? E a professora, Caio, sai da sala, vai pra diretoria. Me expulsou da diretoria, foi pra diretoria, eu fiquei assim... Falei, caramba, parecia que eu tava acordando um pesadelo. Mas era por quê? Porque você vive em 2 mundos. Pô, às vezes esquece em que mundo que você tá. E eu sofria muito nos 2, né? De manhã eu era o pobre que não deveria estar ali. E à tarde... eu era o riquinho que não deveria estar ali, porque eu estudava no colégio rico, eu era riquinho que não devia estar ali também. Então eu sofria pra caramba nos 2 lados. O que fez com que eu criasse respeito desses 2 mundos foi eu me envolver com jiu-jitsu. Virasse atleta, lutador, aí já não me viam como o pobretão ou o riquinho, me viam como um lutador. Entendeu? Então, quer dizer, o jiu-jitsu fez com que esses 2 mundos me respeitassem. Bacana, entendeu? Bacana. É muito bom isso, né? Eu tenho um projeto social lá em Correios e eu vejo como é que dentro do tatame, né, a gente consegue treinar certos comportamentos que a gente leva pro dia a dia, né? E aí você também se prepara ali para estar, né, disposto a na hora que você se posicionar, né? Eu falo sempre... Tem várias características de autoconfiança também. Eu sempre falo, o exemplo é tudo, entendeu? Arrasta, então, né? O exemplo é tudo. Você chegar, tá ali com um garoto que tem a situação ruim, tá num projeto social, e você dá um exemplo, no dia a dia você ficar dando exemplo para eles do que é ser um homem, do que é ser um lutador, do que é ser uma pessoa íntegra e tal, é tudo, entendeu? Tudo. Bacana, mestre. Agora eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória na cidade, né? Como é que foi alinhar aí a tua descida para Carson, depois você se fundamentou aqui como professor? Então, eu tive uns certos desalinhos nessa transição, porque eu também não soube lidar. O que aconteceu? Quando eu tomei a decisão de ir para Carson Gracie, eu não fui para Carson Gracie, eu fui para Gracie. Para mim, Gracie era tudo uma coisa só. E eu desci, né, e fui para Carson. O primeiro Gracie que eu tive contato foi o Carson, né? E aí teve aquela história toda, ele me botou para lutar com o De La Riva e tal, não sei o que, papapá. Quando eu comecei a me envolver na Carson Gracie, que comecei a treinar, tive acesso com o Cássio Cardoso, tive acesso com o De La Riva, treinando com eles ali, eu quis trazer isso, eu fiquei maravilhado
com o jiu-jitsu que eu vi lá. E eu quis trazer isso para Petrópolis. Aí eu comecei a querer mostrar para todo mundo. Eu ia nas academias de jiu-jitsu de Petrópolis, cara, tudo aluno do meu pai, que tinha uma academia ali, uma academia lá. Eu ia lá, porra, cara, olha só, eu aprendi. Eu acho que eu assustei, eu acho que eu ofendi os caras com aquela vontade de querer mostrar, né? O que eu, porra, eu tava sendo massacrado lá embaixo. Eu tava pagando o preço, entendeu? Mas eu queria mostrar que o nosso jiu-jitsu estava muito parado no tempo. Mas só que fui entendido meio mal, o nego deu aquela boicotada, me cortou, me tirou, eu fiquei sozinho. Aí eu comecei a dar aula na academia do meu pai. Aliás, já tinha os meus alunos, né? Aí começou a ter, os alunos começaram a se identificar comigo, foram pegando aquela coisa comigo e foi ficando, né? Nessa época, quem estava treinando comigo era Renato Vieira, o Canguru, né? Tinha uns outros que nem treinam mais. O Buda era criança, era criancinha, treinava na turma de criança, né? Mas foi crescendo também, foi entrando no meio. Então, quer dizer, essa galera toda, né, teve aquele Crésio que, porra, tava descobrindo um mundo novo. E eu vim trazendo tudo para eles. O que eu aprendia lá, eu passava para eles. Entendeu? E contava como é que era o meu dia na